Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem. Canal Bets e Tips aqui na área. Passando mais uma vez para deixar os palpites dessa quinta-feira, dia 20/7. Essa quinta-feira é um daqueles belos dias para a gente tirar uma folga. A grade extremamente complicada. Temos início da Copa do Mundo Feminina. Temos a complementação do playoff da Sul-Americana, mais 100 times brasileiros. E temos a partida de volta dos playoffs da Liga Conferência, da Conference League na Europa, que é a terceira divisão da Libertadores deles, a terceira divisão da Champions League. Então é um dia bem complicado, mas como o canal não pode parar, todos os dias temos vídeos, hoje não vai ser diferente. E como de costume, queria agradecer a todo mundo que está aqui, dedicando um pouquinho do seu tempo para acompanhar nosso material, para assistir nosso vídeo. Espero que nossas análises possam ser úteis para vocês também. Agradecer também as pessoas novas que estão chegando, espero que curtam o nosso conteúdo e já de antemão também peço a vocês que caso curtam o nosso conteúdo, deixe seu like, deixe seu follow, isso nos ajuda bastante, ajuda o nosso material a chegar às pessoas que ainda não nos conhecem e isso para nós é bem importante. E como já é habitual nosso, vamos aos nossos resumos do dia, resumos da rodada. No dia 18/7 deixamos 7 análises, 7 palpites. A primeira já foi anulada, botamos um fora, empate anula. Mas o Motherwell, mesmo com todo o favoritismo, não conseguiu vencer no tempo normal, venceu apenas nos pênaltis. E o único head que tivemos foi na Islândia, tivemos um 0-0 do Fylkir contra o Kópavogur. Esse resultado foi tão absurdo que nós temos dados do Fylkir desde maio de 2022 e esse foi o primeiro 0-0, nunca havia tido um 0-0 na nossa base de dados. E já o Kópavogur a gente tem dados desde março de 2022 e também não teve nenhum 0-0, esse foi o primeiro. Então, resultado mais absurdo que esse, impossível. Em relação ao resto dos palpites, tivemos um sustinho no Tombense, um sustinho um pouquinho maior no jogo do Cruzeiro do Corinthians, aliás, com o Universitário, mas encaixaram perfeitamente. Então podemos dizer que foi um bom desempenho esse dia 18. Em relação ao bilhete pronto, cravamos o bilhete, deixamos o over 1,5 em 2 jogos, nos jogos do Estudiantes e do América Mineiro. Foram 2 goleadas, os 2 over 1,5 bateu ainda no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo, então relativamente seguro, bem tranquilo. Já nos canais de Telegram, mesmo com a grade curta, deixamos um bilhete no grupo Free, cravamos, deixamos 2 bilhetes no grupo Gold, cravamos também os 2. Tivemos 2 entradas ao vivo, uma de gols e uma de cantos, cravamos uma delas, então terminamos um dia com lucro. E sempre lembrando, para quem tiver interesse, nos nossos canais de Telegram temos o grupo Free e o grupo Gold. O grupo Gold é um investimento de 50 centavos por dia. E caso optem por um plano maior, esse valor sai ainda mais barato de investimento. Os links estão disponíveis no primeiro comentário que está fixado nesse vídeo. E meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém queira tirar algum tipo de dúvida. E antes dos palpites, das análises, quero lembrá-los que isso são opiniões individuais, que a gente chega através de estudos estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. Caso vocês concordem com nossos palpites, caso vocês achem nossos palpites coerentes, fiquem à vontade para usá-los da maneira que vocês acharem melhor. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quinta-feira, dia 20/7. Iniciando a grade do dia logo cedo às 7 horas da manhã, primeira rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Austrália recebe a Irlanda. A Austrália tem uma boa equipe de futebol feminino, é uma das favoritas a conquistar o título. Ainda pesa a favor o fato de jogar em casa. Já a Irlanda, por mais que tenha se classificado na qualificatória europeia, que é uma qualificatória forte, de nível forte, claro, os padrões de futebol feminino, ainda assim é uma zebra muito grande. O time não tem resultados relevantes. O time esse ano disputou apenas 4 partidas, foram 3 derrotas e 1 vitória, e a única vitória foi sobre a Zâmbia, que é uma seleção africana de baixíssimo nível técnico. Já a Austrália fez uma preparação para o Mundial um pouco mais forte, até pelo fato de jogar em casa, né? Acabou de vencer a França poucos dias atrás, que é uma seleção bem forte europeia. Inclusive a França foi o último amistoso que a seleção da Irlanda também jogou. A Irlanda perdeu por 3-0, e a Austrália ganhou por 1-0. Então mais uma prova de que a Austrália é muito favorita para esse jogo. Aqui não vamos inventar, vamos de casa vence. Às 14 horas chegamos à qualificação da Conference League, playoff de qualificação. Eu confesso que em relação a esses times de ligas bem menores da Europa, a gente não tem uma base de dados muito relevante. Os nossos palpites vão ser baseados muito mais no retrospecto recente deles. Pela quinta-feira, com uma falta de jogos, a gente não teve muitas alternativas. Então, fiquem à vontade também, caso vocês não se sintam seguros com essas apostas, para não fazerem seus bilhetes.
Aqui o Dinamo Minsk da Bielorrússia recebe o Zelenskar da Bósnia. O primeiro jogo na Bósnia foi 2-2, terminou empatado. Então aqui qualquer vitória dá a classificação para alguém. Aqui não me arrisco a dizer quais são os favoritos. Não me arrisco a fazer uma entrada a favor de alguns dois times. Eu não consigo mensurar a força da Liga da Bielorrússia e comparar com a força da Bósnia. Isso é bem impossível de fazer no momento. Então vamos tentar fazer uma entrada mais conservadora, uma entrada mais segura, operar no mercado de gols. O jogo de ida foi 2-2, bem movimentado, com bastante chance de gols. Dinamo Minsk nos seus últimos 5 jogos bateu o over 1,5 em 4 de 5, bateu o over 2,5 em 3 de 5. Já o Zelenskar bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Então, utilizando-se do retrospecto recente, a gente percebe que tem uma certa tendência para gols. Caso alguns times abram o placar, o outro vai ter que se abrir. A derrota não interessa para ninguém. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor o bilhete. Às 15h45, continuando nas qualificações para a Conference League, o Víkingur Reykjavik da Islândia recebe o Riga da Letônia. Na partida de ida, o Riga venceu em casa por 2-0. O Víkingur Reykjavik é o líder, com certa folga até, do campeonato islandês, que é uma liga que está a pleno vapor no meio da temporada. Já o Riga também é líder do campeonato letão, é um campeonato que já está numa fase mais avançada, o time está brigando pelo título com o RFS. O Víkingur precisa ir para cima, perdeu a primeira por 2-0, o empate não interessa, então devemos ter um jogo movimentado, vai abrir espaço para o time do Riga. Nos últimos 5 jogos, o Víkingur Reykjavik bateu over 1,5 em todos eles, bateu over 3,5 em 3 deles. Então, tendência de jogo para gols, ainda mais pela necessidade do time de fazer gols. E o Riga, nos seus últimos 5 jogos, também tem estatísticas semelhantes, bateu over 1,5 em todos esses últimos 5, bateu over 3,5 em 3 de 5. Então, é um time que pode se aproveitar dos espaços deixados pelo Víkingur e também fazer algum gol. É um time que marca bastante gols jogando fora de casa também. Então, aqui nós vamos apostar no over 1,5. Às 16 horas, seguindo com a qualificação da Conference League, o Crusaders da Irlanda do Norte recebe o Haka da Finlândia. Não temos muitos jogos também da base de dados armazenados da Irlanda do Norte, no entanto da Finlândia a gente já tem bons dados. No primeiro jogo, no jogo de ida na Finlândia, o jogo terminou em 2-2, foi um jogo bem movimentado, boas oportunidades de gols, bastante gols. O Crusaders nos seus últimos 5 jogos em casa não tem um bom desempenho, foram 4 derrotas e apenas uma vitória. Então podemos considerar que esse empate na Finlândia foi um ótimo resultado. O Haka também não vem tendo um bom desempenho fora de casa, pelo contrário, vem tendo um desempenho muito ruim. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 5 derrotas. Aqui deve ser um jogo de qualidade técnica questionável, mas o retrospecto recente das duas equipes mostram que são equipes que marcam então muitos gols. O Crusaders bateu over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos, bateu over 3,5 em 3 dos últimos 5, isso é um dado relevante. Já o Haka bateu over 1,5 em 4 de 5, bateu over 2,5 em 3 de 5. Então temos uma tendência de jogo para gols, ainda mais por se tratar de uma partida eliminatória. A derrota não interessa a ninguém, então qualquer um dos times que abrir o placar vai fazer com que o time adversário se abra para o jogo. Tendência de jogo para gols, nós vamos de over 1,5. Às 19 horas, voltamos para a América do Sul, Copa Sul-Americana, as últimas partidas do playoff, que decide as vagas para as oitavas. O Audax italiano recebe o Ñublense. Ambas as equipes são do Chile. Primeiro jogo tivemos um 0-0 duro de assistir. Que eu confesso a vocês que se nós tivéssemos uma grade um pouquinho mais extensa também não seria um jogo que eu daria palpite, que eu faria análise. Isso aqui é uma partida que eu não me arrisco a tentar acertar um vencedor. As duas equipes vêm numa fase muito ruim. Nenhuma delas venceu jogos nos últimos 5. Então prefiro arriscar algo no mercado de gols. O Audax italiano bateu o under 3,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Nesses 5 jogos o time marcou apenas um gol, uma média ridícula. E incrivelmente o Ñublense tem a mesma média nos últimos 5 jogos. Bateu o under 3,5 em 4 de 5, mas marcou apenas um gol. Então nos últimos 5 jogos esses times marcaram apenas um gol cada um. Tendência de jogo claro para poucos gols. Aqui usando o retrospecto recente, para quem quer arriscar um pouquinho, dá para entrar no under 2,5. Nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E às 21 horas, último jogo da nossa grade do dia, também pela Sul-Americana, playoff da Sul-Americana, partida de volta. O Tigre enfrenta na Argentina o Libertad do Paraguai. Primeiro jogo o Libertad ganhou de virada por 2-1. Aqui já temos um jogo melhor, com qualidade, um pouquinho mais de qualidade técnica, são dois times melhores que os times chilenos. Que temos a tendência de um jogo equilibrado. O Libertad vem numa fase melhor, mas o Tigre jogando em casa, é um time argentino. Pode complicar um pouco as coisas pro Libertad, vai ter que sair pro jogo.
Esses times argentinos, tirando raras exceções, têm muita dificuldade de propor o jogo, são times extremamente defensivos. Então eu prevejo muita dificuldade do Tigre de furar essa retranca do Libertad. Deve ser um jogo truncado, um jogo catimbado. Não arrisco uma entrada a favor de alguém, prefiro operar no mercado de gols. Aqui nós temos duas possibilidades mais claras, tem aquela turma que gosta do over e tem a turma que gosta do under. Eu acho as duas entradas plausíveis. A entrada do over eu até acho que pode acontecer pela necessidade do jogo, do time buscar um resultado e talvez abrir algum espaço para outro time também. No entanto, estatisticamente o under é muito mais provável. O Tigre bateu under 3,5 em todos os últimos 5 jogos. O Libertad também bateu under 3,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Então aparentemente é uma escolha segura. A única coisa que faz com que o over possa ser um pouco provável é justamente o fato de ser jogo eliminatório, em que o Tigre não resta outra alternativa a não ser ir para o ataque. O empate já o elimina. E outro atrativo também para o over 1,5, é uma odd bem interessante, está em torno de 1,50. Isso para over 1,5 é bem legal. Mas nós vamos na segurança e vamos respeitar o retrospecto recente das equipes. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E com esse jogo encerramos a grade do dia. E antes do bilhete pronto, quero lembrá-los também dos nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo, fiquem à vontade. Meu WhatsApp também está à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida. E no bilhete pronto do dia, como tivemos uma grade alternativa, também temos opções alternativas. Nós vamos de um over 1,5 no jogo do Vikingur Reykjavik contra o Riga, pela qualificação da Conference League. E uma vitória seca da Austrália contra a Irlanda, nas aberturas da Copa do Mundo de Futebol Feminino, com uma odd de 1,80. E por hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui e pedir o like, o follow de vocês. Esse material merece, porque tivemos que catar buraco para fazer essas análises, mas tá tudo certo. Que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente passando os palpites da sexta-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!